em Êxodo 28:36. E você vai fazer uma placa reflexiva de ouro limpo, e você vai gravar gravações de selo nela. Agora, que realmente é gravar, não é escrever. Eu sei que parece algo óbvio, mas é importante atentar-se a essas pequenas diferenças, porque dá-se a entender que é de fato um processo mais profundo, um processo mais intenso, tá? Então, assim, gravar e escrever, na Bíblia, eles não são sinônimos. Hoje em dia, nós podemos falar: "Ah, grave isso aqui para mim", ou "Ah, escreve isso aqui para mim", mas na Bíblia não é assim, tá? E você vai gravar gravações de selo nela, puro para a salvação. Aí agora aqui é o que eu falo, né? Quando você está puro é a tradução da palavra santo, né? Então, no Novo Testamento, quando está escrito, né, sejam santos para o Senhor, sejam puros para o Senhor, sejam puros para o dono, né? Que eu falo que a real tradução dessa outra palavra é dono. Então, sejam puros para o dono. E como que faz isso? A busca diária, através da oração, né, você reconhecendo seus erros e colocando eles diante do salvação, né. E quando você está assim, você está puro para o salvação, você está puro para a salvação. E você vai colocar ela num fio de céu azul, de azul céu, e ela vai estar no turbante, no lado da frente do turbante ela vai estar. E ela vai estar na testa do grande monte. Grande monte é a tradução de Arão. E o grande monte vai carregar a infração das coisas puras que os filhos do persistiu com o grande pastor purificarem. Persistiu com o grande pastor sendo Israel. Em todos os presentes das purificações deles. Porque as purificações, elas são presentes, tá? E presente tem que ser dado de coração. Então, assim, no sistema religioso convencional que nós temos hoje, os presentes que as pessoas dão, às vezes não são decoração. E você não tem como simplesmente resgatar um sentimento no seu coração, ah, e agora eu consigo dar esse presente. Não. Se você não sente uma intimidade diante de dar algo, uma coisa profunda assim, poxa, não, eu quero de fato, não dê. Porque você precisa de dois ingredientes para fazer isso. A alegria, né, a paz, a vontade, um estímulo, uma combustão no coração para você poder fazer isso. Então você precisa querer e fazer. Se você não quer e faz, você está fingindo. É basicamente o fariseu. Então, ao decorrer da Bíblia, nós vemos isso, que são homens que são inclinados a dar. Nós vimos isso anteriormente. E por que que tá, às vezes você, ah, tá, eu quero dar algo, mas eu não tô com esse sentimento de dar. Muitas vezes é um sexto sentido de que você não deve ajudar aquela situação, porque tem alguma coisa errada ali, porque tem alguma coisa que, ou porque é uma coisa que é para você usar para você, ou para outra pessoa, ou para, enfim, né? O que eu sempre sugiro é colocar em oração, tá? E não dê coisas que você não sente de uma forma muito íntima no seu coração. É porque a própria palavra fala, que é voluntário. Você tem que. Nós vimos em alguns capítulos que todo aquele que o coração inclinar, não todo aquele que a cabeça falar, ah, eu vou dar. Não, é aquele que você sentir algo mesmo. Se você não sente, não dá. Às vezes é o sexto sentido, de que você não tem que ajudar uma situação. Você não sabe quem você está ajudando, você não sabe o que, que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, você nem sabe se aquele dinheiro vai chegar onde você acha que ele vai chegar. E o coração, e às vezes a gente simplesmente tem um sexto sentido, tipo, não, aqui, não é nessa situação. E ela vai estar na testa dele continuamente, para a aceitação deles diante do salvação. E lembrando que salvação também é a palavra que eu tenho para Jesus, né? Que Jesus significa salvação. E você vai tecer em grade a túnica de baixo de linho branco. Em outras traduções está como quadricular, mas quadricular fica muito vão, porque é um processo de tecelagem. Então é tecer em grade. E você vai fazer um turbante de linho branco. E você vai fazer um cinto, trabalho de bordador.
E você vai fazer túnicas de baixo para os filhos do grande monte, e você vai fazer cintos para eles. E você vai fazer amarrações de cabeça para eles, para valor e para distinção. Tá, valor, essa palavra em muitos lugares é traduzida como honra. Mas a palavra valor, para algo ter algum valor, aquele algo tem que ser avaliado. E honra não necessariamente, tá? Honra é uma coisa que não pede um, um- não necessariamente pede algo antes, tá? É por isso que eu falo que honrar pai e mãe, na verdade, é avaliar pai e mãe. Por quê? Para você não fazer os mesmos erros que eles fizeram, né? Por exemplo, se você honra de forma cega, você está disputando ali com idolatria. A idolatria familiar também é idolatria, tá? Então, assim, as traduções tradicionais e todas as religiões falam o contrário do que eu estou falando, né? Agora, a partir do momento que você avalia e você vê o valor, aí você valoriza, tá? Então, e assim, é valor ao ver de quem? É valor ao ver tua salvação, de Deus, né? Para eles, para valor. Então, é sempre importante lembrar disso. A honra na Bíblia, ela não é de ela não é como nós lidamos com a palavra honra, que ela simplesmente tá lá. Ela é valor, porque algo foi avaliado e aquele valor é merecido. E para distinção. Distinção é outra interessante. Eu vou até ver como que está aqui nas tradicionais. Tá. É para fazer distinção entre as outras pessoas e eles. Em muitos lugares aqui eu acho que vai estar como beleza. Honra e dignidade, ornamento e dignidade. É distinção, que é para separar, é para impor valor e para impor distinção, porque eles são operadores de purificação, né? Sacerdotes, e os demais não. É como, por exemplo, a polícia veste um uniforme para distinção, para você saber que é polícia. E você vai vestir o grande monte, seu irmão, e os filhos dele com ele, com elas. E você vai umedecer eles com a mão. Agora, esse umedecer, agora, ele vai estar como passar. Aqui, a partir de Êxodo 29, aqui o próximo capítulo, aqui vai ser, você vai passar a mão a eles, tá? Aqui eu acabei deixando assim por enquanto, porque essa é uma alteração que eu fiz em Êxodo 29. Então, a partir de Êxodo 29, untar vai estar como aplicar algo com a mão. E você vai encher a mão deles, e você vai purificar eles. E eles vão operar purificação para mim. É que essa é justamente. E por que operar purificação e ao invés de o que vai ter aqui nas tradicionais? Servir como sacerdote, administrar sacerdócio. Por que operar como operar purificação? Porque no hebraico inclina-se a palavra operar. E o grego inclina-se a palavra puro. E quando eu falei assim, eu não posso colocar só operar porque vai ficar estranho. Eles estão mexendo com sangue e vai parecer que a galera é cirurgião. E não é, vai ficar estranho. Fica faltando algo se eu simplesmente deixar operar. E se eu colocar e eles vão purificar para mim, eu sinto que porque tem outro verbo que significa purificar, que é kadesh. Então eu simplesmente uni operar e purificação, que são os dois significados, e fiz disso um verbo, tá? Então, operar purificação é uma palavra só. É algo descritivo. Por exemplo, assim como nós temos a palavra, né? Hoje nós usamos pet para falar de animal de estimação, mas nós não temos uma palavra no português que significa simplesmente animal de estimação. Então nós usamos a forma extensa. Hoje em dia, por conta da presença do inglês, nós já usamos a palavra pet, mas ela é uma palavra do inglês. Então, é nesse sentido. Quando não existe algo, você coloca algo descritivo. É o que eu fiz com operar purificação.
E você vai fazer calções de contenção de linho para eles. Agora aqui dá-se a entender que é um calção apertado, mais agarrado, tá? Por isso que é calção de contenção. Porque às vezes se eu coloco só calção, parece que é uma coisa meio largado, assim, o que dá-se a entender que é algo para segurar algo, que segura. Para cobrir a carne da nudez. Eles vão estar da cintura e até as hastes. Tá. Hastes aqui é uma palavra que eu falo que ela é complicada de traduzir, tá? Por quê? Tem lugar que coloca ela como coxa, mas tem lugar que fala que, por exemplo, os seres de Israel saíram das coxas dele. Então fica estranho, porque as pessoas não saem da coxa, ela sai de um outro tipo de haste que vem do homem, tá? Então, eu não senti que haste seria a melhor coisa. E talvez você fale assim, poxa, mas talvez seja perna. Não, porque tem outra palavra que significa perna. E eu acho estranho usar coxa e perna, né? Chega até, por que que não colocou simplesmente chega até a perna? Né? Então, assim, eu vejo isso como se fosse uma cueca, que vai da cintura até a haste, que seria o órgão. Né? E isso tem um encaixe interessante, mas também é usado como uma das hastes da luminária do templo, que nós vimos há alguns capítulos. Então, assim, eu falei assim, poxa, é uma forma discreta de eu descrever o órgão masculino que também tem um encaixe com a luminária, a menorá. Então, coloquei haste, tá? E se tem a ver com perna mesmo, com estrutura óssea, alguma coisa assim, também é a haste do corpo humano. Mas eu acho curioso, porque poderia muito bem ter usado perna aqui, porque tem a palavra perna. E nós vamos ver mais adiante a palavra perna. E eles vão estar no grande monte e nos filhos dele, na entrada deles, a tenda do momento, ou na aproximação deles ao lugar de oferta. Lugar de oferta é a minha substituição da palavra altar, porque a palavra altar, ela pegou uma carga religiosa exagerada, tá? É um altar e tem a ver com lugar alto, e não necessariamente é um lugar alto, é um lugar de oferta, tá? Então, assim, o fato de chamar altar veio de porque depois que a Bíblia foi traduzida para o grego e depois foi para o latim, começaram a usar altar porque era um lugar alto, mas aí muito já tinha se alterado, e as pessoas começaram a fazer altar, e até hoje são lugares altos, mas por que que o lugar de oferta é mais digno? Porque o seu corpo é um lugar de oferta, para você ofertar a salvação. E a partir do momento que você coloca altar, você terceiriza essa postura, né? É no seu coração que você faz essas ofertas. E chamar de altar, você está tirando aquilo de dentro de você e colocando no lugar exterior, um lugar alto, né? E não é bem assim. Então, por conta de como a palavra altar ficou religiosa e baseada no latim de lugar alto, ela volta para o sentido descritivo aqui nessa tradução, lugar de oferta, que é lá que você oferta a carne do seu coração, os seus erros e as coisas todas, é lá que você faz seu sacrifício. Então, o seu coração é hoje o lugar de oferta. Aliás, sempre foi, tá? Essas coisas foram colocadas para eles para refletir isso tudo. E nós vamos ver isso no fim desse versículo. Então eu vou terminar ele aqui e depois eu vou explicar. Para servir no puro, né? Então, o lugar de oferta, sendo o seu coração, para servir no puro. Quem é o puro, aqui é o lugar, né? É, é o lugar na tenda do momento e tudo. Mas o puro é a pessoa que está vivendo uma vida diante do Salvador, está purificada através desse processo de oração e de busca, e, né? Então, o lugar de oferta é para servir no puro, na pessoa que está purificada diante de tudo que eu comento, né? Que através quando bate uma culpa em você, que você sente, você faz oração, você fala assim, poxa, né, dono ou Senhor, me ajuda que meu coração tá ruim, eu errei, me ajuda a ser melhor, me mostra o caminho, me mostra a verdade, né? Quando você copia versículo, eu falo, né? Copiar versículo é uma experiência muito à parte, especialmente se você pegar a Bíblia e assim, ir na sequência, desde o começo copiando, né?
aquilo vai, conforme você vai copiando, o seu coração vai amolecendo e você vai eventualmente ter aquele momento de oração que eu falo, né, e vai ser algo inspirado, vai simplesmente vir, conforme você está copiando ali. Às vezes no primeiro minuto, às vezes 10 minutos depois, mas vem. Se você fizer de coração aberto e: "Poxa, eu vou fazer isso aqui para conhecer melhor o Salvador, salvação", vem, a coisa vem, tá. Então é isso, o lugar de oferta é o seu coração, é a sua sinceridade para servir no puro, que é a pessoa que busca, para que eles não carreguem infração e tenham fim. E quando você tem infração, você tem fim, tá. Esse ter fim é a mesma palavra que é usada lá para Adão no começo, de morrer. Só que Adão errou, né. Adão, que eu traduzo como solo, o solo errou. E o Salvador falou: "O dia que você errar, você vai morrer", mas tecnicamente ele não morreu, porque depois ele teve filhos, tá. Então, por que que é ter fim? Porque a palavra ter fim, ela é essa palavra aqui, né, ela termina com T, que é uma cruz. Então o que acontece? A cruz, ela é o fim da carne, ou o fim da vida diante do Salvador, ou o fim da vida da carne que tem. Então, usar ter fim ao invés de morrer é muito simbólico, a coisa toda ela se encaixa melhor do que morrer, né. Morrer é uma palavra que não deveria estar na Bíblia, porque ela é usada de uma forma muito diferente da qual o Salvador usa, né. Então quando o solo teve a infração lá no começo, né, o Adão teve a infração no começo, ele teve fim. Então é isso aqui, tá. Esta é uma regra pelas épocas para ele e para a semente depois dele. Agora isso aqui, olha só, como que nós sabemos, como que eu posso sentar aqui e falar que não era exatamente a questão do templo, o sacrifício que fazia isso tudo? Porque o templo existiu naquela época, e esse templo ele não existe mais. Então o que acontece? Se há uma regra pelas épocas para ele e para a semente depois dele, o que que é a única coisa que havia na época e que não há hoje? Que havia na época e que há hoje, porque aqui está escrito, pelas épocas. É o corpo. Então a intenção de todos esses sacrifícios foi sempre atentar a pessoa ao corpo, a fazer essas coisas de coração, porque o coração está sempre presente e o templo nem sempre. Então ele não poderia falar, esta é uma regra pelas épocas para ele e para a semente depois dele, se pelas épocas esse sacrifício já não existia, né, externamente ao templo. Então o templo era para servir de exemplo a como todas essas coisas funcionam. Então, o verdadeiro sacrifício sempre foi pelo coração, tá? O verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, essas coisas todas, elas sempre foram pelo coração. A intenção dele. Tanto que mais adiante nós vemos no Bom Livro, ele que ele diz, né, que a alegria dele não está, né, naquele gesto todo, em matar todos aqueles animais, aquilo tudo, né? Aquilo eram exemplos. A alegria dele está no coração. Êxodo 29. E esta é a fala que você vai fazer a eles, para purificar eles, para operar purificação para mim. Pegue um boi jovem, filho de gado, e 2 carneiros íntegros. O que que seria um carneiro íntegro? Um carneiro sem defeitos, tá? Porque o que acontece? A turma pegava um carneiro sem perna e dava a ele, tá? Mas não, você tem que dar o melhor do seu carneiro, assim como o Salvador Salvação deu o melhor carneiro dele, que era Jesus Salvação, no Novo Testamento, tá? Então, é é um carneiro íntegro, né? Jesus Salvação era íntegro, ele era um. E pães finos e bolos finos. O que são pães finos e bolos finos? Pães finos e bolos finos são sem fermento. Ao meu ver, isso é sem. Agora, isso é uma. Eu sinto que essa questão de pão fino e bolo fino é a palavra da forma crua como ela está, que é para você consumir. É sem toda aquele palavreado complicado da Bíblia, porque ela está em linguagem simples, tá? Então, ao meu ver, pão fino e bolo fino é a palavra de uma forma simples, porque o Salvador é simples. Você coloca a palavra chique, complicada lá, você distancia ele. Primeiro que de quem ele realmente é, porque ele é simples, né?
Nós vemos isso pelo Cristo salvação. E assim, eu posso afirmar isso também, porque conforme eu fui colocando salvação na minha vida, eu fui tendo mais humildade e mais simplicidade na minha vida, com as coisas que eu faço, com as pessoas que eu converso. Então eu posso afirmar isso, porque buscar ele com todo o meu coração me deixou uma pessoa mais fina, né, menos exaltada, né. A minha humildade com certeza cresceu com isso, tá. Porque conforme eu fui vendo os feitos impossíveis que ele fazia na minha vida, quando eu colocava as coisas em oração, eu comecei a ver o quanto pequeno eu realmente era, né. Então eu comecei a baixar eu baixei muito a bola, né, como nós falamos aqui, quando eu comecei a ver esses grandes feitos, né. Eh Que eu tenho vários exemplos, às vezes eu cito eles aqui, né, um exemplo que eu gosto de citar muito é de quando eu sabia que eu nunca mais ia estar sozinho, desde que eu me mantesse na presença dele. Porque eu vi que o poder dele é tão grande, e ele é engraçadão quando você coloca as coisas em oração. Ele não só faz um feito impossível, mas ele faz aquela coisa de uma forma engraçada, tá. Então, assim, os feitos impossíveis que eu já vi, eu falei assim: "Pô", eu falei: "Poxa, realmente ele é bem-humorado, porque desse jeito, sempre colocou um sorriso no meu rosto quando eu via o desenrolar dele, das situações que eu buscava de coração. E pães finos e bolos finos, misturados com gordura líquida. Agora em vários lugares vai estar com óleo, e até poderia deixar com óleo, mas eu acho gordura líquida. E biscoitos finos passado com a mão com gordura líquida. Agora, esse aqui é o passado com a mão que eu falei que é aqui. A tradução disso aqui é untado, tá? Mas o que acontece? A palavra untar, ela ficou com uma religiosidade muito disparada. Porque é para ela significar apenas passar óleo com a mão. Mas hoje em dia virou uma coisa, para você ser untado, você tem que fazer tal coisa. Não, para você ser untado, alguém tem que pegar óleo e passar a mão em você. Só que o vocabulário religioso da palavra untar estragou a palavra, tá. Então eu arranquei a palavra untado, untar da Bíblia por conta disso. Porque aqui, ó, passadas com a mão com gordura líquida. Então você pega a gordura líquida e passa na pessoa com a mão. E por que que ficou o encaixe até melhor? Porque é o que eu falo. Mão é a tradução da palavra Cristo. E passado é a tradução da palavra Páscoa. Então você meio que passa Páscoa, mão Cristo na pessoa. Então é um, é um exemplo, sim, exemplificado de o que é, né? Você passar Cristo na pessoa. Então teve um encaixe legal por conta disso. Com gordura líquida. Você vai fazer eles de farinha fina, de trigo. Agora que eu sei que eu poderia ter colocado só farinha, tá? Porque farinha já é algo fino, tá? Mas farinha fina. Você vai pôr eles em um cesto. E você vai aproximar eles no cesto, e o boi e os 2 carneiros. Aqui é outro motivo. Se Moisés tivesse sido colocado num cesto, essa teria a palavra que teria sido usada, tá. Mas está escrito lá que ele foi colocado numa caixa que dá-se a entender que é um caixão. Então, ao meu ver, a mãe de Moisés estava mandando ele ser sepultado e por isso que ela não foi ao rio. Se eles tivessem de fato colocado Moisés num cesto para ele vagar rio abaixo, teria sido essa a palavra, mas não foi essa a palavra. Foi a mesma palavra usada para a arca de Noé, que é basicamente um grande caixão da onde todo mundo iria sair. Então, ao meu ver, na arca de Noé seria o caixão de Noé e Moisés, o tirado, seria o caixão do tirado. Até porque no fim dos dias nós somos tirados do caixão. Então a coisa toda ela se encaixa. E você vai aproximar eles no cesto, e o boi e os 2 carneiros. E você vai aproximar o grande monte e os filhos dele da abertura da tenda do momento. E você vai lavar eles com água. Aí nós temos também o Cristo, que no Novo Testamento fala que ele é a verdadeira água da vida. E como que você se lava?
com ele, né, tem todo esse episódio aí também. Você se lava com Cristo, que é ele que te limpa, né? O sangue dele que é o verdadeiro sangue que limpa. Você vai pegar os trajes e vai vestir o grande monte com a túnica de baixo. Tem duas palavras muito próximas que significa roupa. Em muitos lugares, eu acho que nas traduções tradicionais, aqui nós vamos ter a palavra roupas. Mas é interessante porque a base dessa palavra aqui, ela dá-se a entender que é algo que tem a ver que é uma coisa por trás assim, de engano, alguma coisa assim. Então eu falei assim, poxa, né, ó, nos outros tá vestes, mas é um traje que eles vestem, né? Por exemplo, quando você sai para algum lugar, você não veste um traje, você veste uma roupa. Um traje é uma coisa mais, é um disfarce que você coloca por cima, como se fosse, tá? Poderia ter colocado disfarce aqui, mas eu achei que traje seria mais cabível diante da análise que eu fiz. Você vai pegar os trajes e vai vestir o grande monte com a túnica de baixo, e a túnica de cima do colete base, e o colete base e a bolsa peitoral. E você vai amarrar ele com a faixa calculada do colete base. Tá? São duas túnicas. É uma que fica por baixo e uma que fica por cima. Agora, nas traduções tradicionais aqui, vai ter. Ah, tem uma aqui que deletou uma túnica. Tem outra que. Geralmente eles usam túnica e manto. Mas um manto é uma coisa só por trás. E isso aqui são de fato duas túnicas. É uma que fica encostada na pele e uma que fica por cima dela. Então é uma túnica de baixo e uma túnica de cima. Não está dessa forma, vai estar como manto e túnica ou coisa assim. É porque uma fica por cima, então deve ser um manto. Só que a nossa tradução para manto, ela é muito diferente. A nossa mente ela viaja para outro sentido que não tem nada a ver. É uma túnica de baixo e uma túnica por cima. Lembrando que o colete base é onde a bolsa peitoral se conecta para ficar presa. E faixa calculada é uma faixa. Você vai colocar o turbante na cabeça dele e vai pôr a marca de blindagem pura sobre o turbante. Você vai pegar a gordura líquida de passar com a mão e vai derramar na cabeça dele. E vai passar nele com a mão. Aqui, ó, ficou legal. Um tar ficou. Ó, um tar ficou melhor dessa forma descritiva do que se tivesse apenas um tar, porque dá-se a entender que é passar com a mão. Lembrando que a tradução que eu tenho para a palavra mão é Cristo. Para Cristo é a palavra mão. Em vários lugares da Bíblia quando você vê a palavra mão, você substitui por Cristo, e a palavra Cristo você substitui por o mão, você vê que o versículo ele toma um significado ampliado. Esses dias eu expliquei para alguém essa questão de mão. E eu perguntei para a pessoa, você já assistiu Guerra dos Tronos? Na Guerra dos Tronos não tem a mão do rei, o mão, né? A pessoa, pô, faz sentido. E fala assim, pois é o mesmo conceito, é o mão. É quem faz, é quem muitas vezes faz acontecer a coisa. Você vai aproximar os filhos dele e vai vestir eles com túnicas de baixo. Você vai amarrar eles com cintos, o grande monte e os filhos dele, e vai prender neles toucas elevadas. Agora, toucas elevadas, por que eu achei interessante colocar toucas elevadas? Porque é uma touca que fica mais para cima, é o que dá a se entender. Eu não quis deixar uma coisa com menor especificação, que vê, ó, esse é o 9. É, tem os que tá tiara, mas não é, tá? É uma touca mais acima. E eu achei interessante isso porque os judeus hoje têm o costume de usar aquela yarmulke, mas não é aquilo, tá? Então por isso que eu achei interessante colocar uma coisa que faria a distinção. E a operação de purificação vai ser deles, por regra, pelas épocas. E assim, ó, a operação de purificação vai ser deles, por regra, pelas épocas. A mesma coisa ocorre hoje, tá? Você opera no puro, que é o seu ser. Então, para isso acontecer pelas épocas, é porque não era exclusivo ao templo, é porque sempre foi do coração.
Porque senão ele não teria como falar que isso seria pelas épocas. Tem lugares que está para sempre. Deixa eu ver, eu vou até confirmar aqui se de fato está para sempre. Perpétuo, por estatuto perpétuo. Perene. Quem que usa perene? Perpétuo, perpétuo, justamente isso, perpétuo também. Só que essa palavra ela se liga ao grego na questão da palavra épocas, ou eras, né? Eu coloco épocas porque a palavra era ninguém usa. Então, é nesse sentido, tá? Para ela ser para sempre, eternidade, permanentemente, perpétuo, ela tem que ser desde aqui até lá. O que que existia desde aqui, o que que existia desde o Antigo Testamento e também no Novo? O coração. Porque o templo caiu. Então ele não poderia dar essa regra de fazer essas coisas se ele não estivesse se referindo ao coração. Porque o templo deixou de existir. Você vai aproximar o boi diante da tenda do momento, e o grande monte. Sim. Assim você vai encher a mão do grande monte e a mão dos filhos dele. Aqui é interessante também, né? Por fazer essa troca da palavra que eu falei. Você vai aproximar o boi diante da tenda do momento, e o grande monte e os filhos dele vão apoiar as mãos deles na cabeça do boi. Você vai degolar o boi diante da salvação, na abertura da tenda do momento. Você vai pegar do sangue do boi e vai pôr nos chifres do lugar de oferta com o seu dedo. E todo o resto do sangue você vai derramar na base do lugar de oferta. Você vai pegar toda a gordura que cobre as entranhas e o excesso do fígado e os 2 rins com a gordura que está neles, e vai fazer virar fumaça no lugar de oferta. Mas a carne do boi, a pele dele e as fezes dele você vai queimar no fogo do lado de fora do acampamento. É erro. Aqui tem muita coisa legal, tá? Eu vou começar por partes aqui. Ó, tem uma diferença entre fazer fumaça e queimar, tá? Queimar é simplesmente botar fogo na coisa toda. A fumaça, ela tem um foco que é fazer fumaça. E eu vou até verificar, porque eu acho que nas traduções tradicionais eles colocam a mesma coisa para tudo. Coloca tudo como queimar. Pelo menos nas duas que eu verifiquei aqui. É. Eles colocam como queimar. E o 14 eles também colocam como queimar. É. Os dois eles colocam como queimar. E qual que é a diferença? O queimar, ele é um instrumento de julgamento. Quando você queima algo, bota fogo, é a retificação. Quando você faz fumaça, ela tem uma ligação com a oração, porque aquele é o cheiro que sobe. Então, é diferente. Quando você queima, você faz fumaça? Sim, mas a intenção é como se fosse. É o que limpa. Se eu não me engano, é. E a fumaça é você simplesmente. É a oração, aquele sentimento que você tem que é o que sobe como um cheiro de alívio para ele. Então, na Bíblia, tem que ter essa diferença entre queimar e fumaça. Porque queimar é quando você quer arrancar aquilo. E o que que você queima? Você queima as coisas que são seus erros. Por isso que eu falo, você tem que colocar seus erros em oração e a coisa toda. Porque a pele e as fezes, né, que o nosso corpo mesmo, o fato de, ó, calma aí que eu tô começando a me empolgar aqui, eu vou perder clareza se eu me empolgar demais. Tá. Os nossos erros são coisas que nós temos que pôr para fora. Como que você põe para fora? O corpo ele já rejeita, mas como que a gente faz isso de forma espiritual? O que você tem de errado, você precisa pôr para fora. Então você coloca em oração e para fora e diante dele. E aquilo é queimado. Ele queima aquilo, aquilo vira retificação e, e é isso. O que que seria a fumaça? A fumaça são as coisas boas. Você vai pegar o melhor que você tem e naquilo você vai fazer oração. Então é por isso que tem a diferença entre o fazer fumaça e o queimar. Nós temos aqui que essa aqui são as coisas gostosas. As coisas gostosas viram fumaça.
que é a oração, aquela coisa toda. E os seus erros você queima no fogo, porque é assim. Agora, a palavra erro aqui vai ser oferta de erro nas traduções tradicionais, mas isso está errado. Por quê? Porque aqui está dando o exemplo de o que é o erro. O erro é para você pôr para fora, para você queimar fora do acampamento. Então, você queima aquilo, coloca aquilo em oração, aquilo vira aquele foguinho no seu coração dos seus erros e você queima aquilo. E daí em seguida, quando você faz fumaça das coisas boas que você tem, que é oração, obrigado, é essa a diferença da coisa toda. É por isso que eu digo que a Bíblia ela foi traduzida por pessoas que não conheciam o Salvador Salvação, não buscavam ele de coração. É por isso que eles colocam, ao meu ver, na minha opinião, é por isso que eles colocam tudo como a mesma coisa.